capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: E alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Ministra ao nosso coração e nos ajuda a entendermos e também praticarmos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Liderando com alegria. Quem já está nativo aí liderando, né? Hoje a palavra é falando sobre alegria. A importância de nós liderarmos as nossas células com alegria. Por isso que é importante que na célula tenha louvor, adoração, né? Tenha brincadeira, porque, né, que é as dinâmicas. Porque quando tem isso, há uma descontração muito grande lá na célula. Aí todo mundo se diverte, né, se alegra. E é interessante que quando isso acontece na célula, um louvor abençoado, uma adoração forte, aí depois vem a dinâmica, aí todo mundo brinca. E é impressionante que depois disso vem a palavra, né? Aí todo mundo está feliz, alegre, brincando e tal. E quando chega a palavra, todo mundo quieto. E aí aquela alegria já se transforma em outra alegria, né? Em outra alegria. Então tem que começar assim, porque se começa triste, aí, meu irmão, vai terminar, meu Deus, quase uma morte. Então a célula tem que ser animada, tem que ser alegre mesmo, para as pessoas saberem que ali tem um lugar onde a pessoa está adorando a Deus com outras pessoas. A gente não pode fazer uma célula como se fosse uma célula escondida, né? Não, bora falar devagar aqui, não pode gritar porque os vizinhos não podem saber. Não, queridos, a gente tem que mostrar mesmo quem nós somos em nome do Senhor Jesus. Um sorriso e um ambiente descontraído tem a capacidade de transformar vidas. Uma maioria carrega bagagem como o cansaço, a frustração e o desânimo, devido às dificuldades do dia a dia. Então, as pessoas que vão para a célula, geralmente elas vão cansadas, às vezes desanimada, às vezes frustrada com alguma coisa. Então, por isso que é importante que a célula seja alegre, né? Ela seja um lugar realmente de muita alegria, de muita descontração realmente. Porque senão, imagina, a pessoa chega lá triste, desanimada, angustiada com algum problema. E aí, de repente, chega naquela célula que só está faltando acender a vela, aí, meu irmão. Aí, em vez da pessoa sair curada, restaurada, ela volta totalmente destruída para a vida dela. E essa não é a vontade de Deus. E eu sei que você, como um bom líder, você entende isso. Você tem a capacidade de entender isso, né? Porque você sabe como a nossa igreja funciona. Nós somos uma igreja alegre. Uma igreja, né, que se diverte na presença de Deus. Que pula, que dança, que corre. No momento a gente não está fazendo isso. Mas é essa a característica da nossa igreja. A característica da nossa igreja, num culto de celebração, não é a gente ficar parado na cadeira, nem no banco. Não é verdade? A gente sai naquele momento para abraçar o irmão, para se divertir com o irmão. Essa é a nossa cara. Claro que está acontecendo agora assim por causa da pandemia, mas brevemente vai voltar. Mas a célula, mesmo que você ainda não pode abraçar, mas ela tem que ser uma célula descontraída mesmo, uma célula alegre. Ah, não, pastor, mas não pode. Não, meu irmão, faça. Nós podemos fazer com alegria sem, ter contato direto com o irmão. Então isso é muito importante. Amém? O bom líder, ao saber dessa realidade, descobre a satisfação de fazer a obra de Deus com muita alegria, a fim de que essas pessoas esqueçam essas bagagens e se sintam livres. Então, essa responsabilidade é nossa, porque o Espírito Santo ele vai nos usar, para abençoar a vida dessa pessoa. Quantas pessoas, casais, não chegaram numa célula brigados? E quantas vezes elas não saíram de lá, novamente reataram a aliança,
entre si e voltaram novamente a ser um casal. Não é verdade? Isso talvez já aconteceu e a gente nem viu, mas aconteceu. Porque eles foram para um lugar, um ambiente alegre, um ambiente, feliz. E aí chegou lá, eles perceberam o problema, Deus falou com eles. E eles voltaram curados, voltaram sarados e se reconciliaram de novo. E quem vai perceber isso? Somos nós os líderes. Somos nós que vamos perceber. É por isso que a gente fala muito, por exemplo, na célula. Uma das questões que a gente fala muito é o ambiente. Por exemplo, o ambiente ele não pode ser um ambiente escuro. Porque ambiente escuro é ambiente triste, de pessoa depressiva. Os deprimidos, eles ficam no escuro, irmão. Eles não gostam do claro. E quando eu vejo uma célula muito escura, eu me preocupo, porque se está escuro é porque está com problema, então precisa resolver. Então a nossa célula, quando ela é feita à noite, ela precisa ser uma célula clara, com um ambiente claro, para que a gente possa ver o rosto dos irmãos. Amém, queridos? Então isso é muito importante. E essa alegria, ela tem que estar lá na célula, porque é ela que vai trazer um impacto através do Espírito Santo na vida das pessoas. E ela vai querer voltar outra vez. Ela vai querer voltar outras vezes. Se ela for para um lugar triste, desanimado, um ambiente hostil, onde ela não vê nenhuma solução para ela, ela não vai querer mais voltar. Ela vai só aquela vez e depois ela não volta mais. Isso é fato. Então as pessoas que estão indo na tua célula constantemente, perceba, elas estão indo por causa da alegria que é a tua célula. E elas querem sempre voltar lá. Aí vem uma pergunta: e você? Já descobriu como liderar dessa forma? Então, se você já lidera, glória a Deus, continue liderando dessa forma. Se você ainda não lidera dessa forma, meu irmão, é hora de você começar a aprender a liderar dessa forma, com alegria, com descontração. É por isso que existe a dinâmica, é para descontrair o ambiente, meu irmão. Porque as pessoas chegam lá, elas não falam nada. Elas sentam, porque elas são visitantes, e elas estão lá, quietas no lugar delas. Mas quando a gente começa a envolver elas numa dinâmica, numa brincadeira, meu irmão, aí a história muda. Porque da outra vez que ela vier, ela já fica com expectativa. Não, eu vou lá na célula do irmão, da irmã, porque lá eu me divirto, lá eu participo, lá eu sou útil. E é isso que faz a diferença, irmão. É isso que faz muita diferença nas nossas células, em nome do Senhor Jesus. Porque se a gente vai para uma célula onde o ambiente é um ambiente de tristeza, realmente, aí é complicado, meu irmão. A gente precisa realmente aprender, todos os dias das nossas vidas, a liderar com alegria. Realmente com alegria. O primeiro exemplo que eu quero dar para você é que nós lideramos para o Senhor. Amém? Quando o nosso coração está transbordando de gratidão a Deus, desejamos agradar a Ele, expressando a alegria ao servir. Jesus é a nossa principal fonte de satisfação. Então, por que a gente lidera para o Senhor? Porque é do Senhor que vem a alegria para nossas vidas. Entendeu? É o Senhor que nos dá alegria. Só que aquelas pessoas que vão lá, elas não sabem disso. Elas ainda não sabem disso. Por quê? Porque elas ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E o dia que elas aceitarem, elas vão descobrir: mas agora eu sei por que o irmão era tão alegre na célula dele. É porque Jesus realmente faz a diferença na vida dele. Amém, queridos? Então essa alegria, essa satisfação que nós temos de servir o Senhor de todo o coração, com alegria, tem que ser passada para as pessoas, através da célula. Amém, queridos? Nós já somos ensinados que nós temos que ser crentes felizes, alegres, tanto passando por coisas boas ou por coisas ruins. Na célula tem que ser assim também. Eu posso estar, meu irmão, passando o que eu tiver na minha vida, mas eu como líder, eu tenho que chegar na célula alegre, meu irmão, feliz.
Talvez o mundo está caindo sobre as minhas cabeças, mas não importa. O importante é que eu preciso passar alegria para o povo, porque o povo que está lá, ele quer saber disso. Ele quer isso para a vida deles. Ah, pastor, mas isso não está sendo hipocrisia, meu irmão. Os nossos problemas não têm nada a ver com a nossa vida com Deus. Todos nós passamos por problemas. Agora, se nós levarmos os nossos problemas para nossas células, aí esses problemas vão se encontrar com aqueles outros problemas da pessoa, e aí, meu irmão, infelizmente vai ser aquele fiasco. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você, como líder, a gente possa passar alegria para as pessoas mesmo, para elas olharem e verem que nós somos felizes. Amém? Que nós somos alegres, que nós temos satisfação no nosso coração, e eles vão talvez chegar até o ponto de dizer, mas irmão, por que você é tão feliz? Aí você vai dizer, não, mas eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida, eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração. E isso vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Não há melhor motivo de alegria do que a honra de seguirmos o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Amém? E mostrar este Jesus que está conosco para outras pessoas é a nossa maior alegria como servo de Deus. Amém, queridos? Amém? Não é o versículo, tá, queridos? O versículo é Juízes 6, 12 a 14. Depois você lê lá na sua casa. Então, queridos, essa é a satisfação que nós temos, de nós servirmos o Senhor, de nós sermos felizes, alegres realmente, e passarmos isso para as pessoas, porque Jesus nos ensina assim. Amém, queridos? Porque quando nós chegamos na igreja, nós chegamos tristes, cabisbaixos, muitos de nós chegamos depressivos, né, com a vida quase destruída. Talvez muitos de nós chegamos à beira da morte, e Jesus curou, libertou nossas vidas, tratou nossas vidas, e nós nos tornamos pessoas diferentes, transformadas, restauradas, felizes, porque nós não éramos felizes, e nós nos tornamos felizes, queridos. E essa felicidade nós temos que passar para as pessoas, porque o nosso Salvador, Ele nos ensinou assim. Amém? Então a primeira coisa é que nós lideramos para o Senhor. A segunda coisa, né? Esse aí era o versículo, né? A segunda coisa é que nós lideramos pessoas. Nós lideramos pessoas membros e lideramos pessoas visitantes. É mais fácil liderar os membros ou é mais fácil liderar os visitantes? Existem momentos que é mais fácil liderar os membros, mas às vezes existe um momento que é mais fácil liderar um visitante. Eu não sei se tem na sua célula, já aconteceu, mas tem muitas células que tem isso aí. De visitante que ajuda no lanche. Tem visitante que diz, olha, eu queria também falar alguma coisa, né? E às vezes tem membro que não diz nada, irmão. E às vezes a gente pergunta e a pessoa não diz nada. Não quero comentar nada. E às vezes tem visitante que diz, não, mas eu quero comentar. Eu já vi várias vezes isso. Nós tínhamos uma célula em casa que não era essa que está agora, né? Era outra, que multiplicou. Era impressionante. A gente começava a pregar o estudo e pregava, né, às vezes, e aí a gente dizia assim, quem quer comentar alguma coisa? E é como é impressionante que os membros lá não comentavam nada, e tinha sempre um visitante que dizia, eu quero comentar. Que maravilha, né? Porque a célula é isso, é que as pessoas participem também. Amém, queridos? Então, meu irmão, nós estamos ali na célula, nós estamos liderando, né, pessoas,
E nós vamos encontrar pessoas de todo tipo, irmão. De todo tipo. Amém? Pessoas que vão chegar lá e vão desabafar todo o problema dela para você. Claro que nós vamos encontrar pessoas também que vão visitar e que não falam nada, que não participam de nada. Mas elas são importantes. Amém? Mas mesmo os visitantes como os membros, todos eles são importantes. Às vezes isso acontece porque a célula ela ainda não é uma célula cativante, assim, uma célula que atrai realmente. Às vezes tem membro que já vai porque ele quer ir mesmo, porque ele ama Deus, mas a vontade dele não era ir para lá. Porque ele não gostou do ambiente, ele não fala, mas também ele não gostou. Mas a vontade dele era não ir. Então por isso que a nossa célula tem que ser uma célula atraente mesmo, que vai atrair mesmo as pessoas, os membros, os visitantes, entendeu? Tem célula que vem e vai até visitante de outra igreja, irmão. Para você ver, essa célula é tocha, porque quando a gente chega lá na célula tem visitante de outra igreja, visitante que ainda não aceitou Jesus e tem os membros. E às vezes tem visitante de outras igrejas que a gente nem convida, eles vão. E por que muitas vezes eles vão? Porque eles estão ouvindo. E eles dizem assim, poxa, eu quero ir lá, essa célula é muito alegre ali, eu quero ir lá nessa reunião. E eles vêm. Amém? Então isso é muito forte, queridos. Posteriormente, o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém, queridos? Então esse versículo aqui, quem sabe esse versículo? Levante a mão aí. Alguém sabe? Se manifesta. Ninguém sabe. Então você vai saber agora. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, né? Até o 4. Amém, queridos? Então, nós não podemos agir como dominadores, ou seja, nós não somos o dono daquele rebanho. O dono é Jesus. Agora, Ele nos deu para nós cuidarmos desse rebanho. E nós temos que cuidar deles com muito amor e alegria. Porque nós estamos cuidando para o Senhor e não para nós. Porque quando nós entendemos que nós estamos cuidando para nós, aí, meu irmão, o negócio fica complicado. Por quê? Porque eu já vi momentos de pessoas, líderes, que lideraram o rebanho para si, e quando depois o rebanho, muitas vezes alguns do rebanho, só queriam fazer o que aquele líder falava. E às vezes não obedecia nem a voz do pastor da igreja, só obedecia se o líder falasse. Isso não é bom. Quando isso acontece na sua célula, é sinal de alerta. Sinal de alerta. Meus discípulos, eles sabem. Os meus discípulos direto, eles sabem. Eu falo para eles. Eu digo, irmão, eu estou te discipulando. Mas a hora que tu sentir de Deus, que tu tem que conversar com o pastor Atilano, que é o nosso pastor, tu pode ter liberdade de ir lá com ele e conversar com ele. Eles sabem disso. Eu não digo para eles, olha, eu sou o teu líder, então tu tem que vir a mim. Mas é verdade também, né? Ele tem que vir a mim. Mas se ele de repente sentiu, não, eu queria ir conversar com o pastor, diretamente com o pastor Atilano. Amém, pode ir, meu filho, conversar com ele. Por quê? Porque a ovelha não é minha, não é do pastor, a ovelha é de Jesus. Amém, queridos? Eles não estão seguindo a mim, nem o pastor Atilano, nem você, eles estão seguindo Jesus. Agora eu e você e o pastor Atilano, que também tem célula, nós somos os líderes deles. Amém? Então a gente tem que tratar eles como nossos liderados, mas liderados diretamente de Jesus. Eles são responsabilidade nossa. Eu sempre digo às vezes para alguns irmãos que são casados, que eu já ouvi alguns comentarem isso e o mundo comenta isso.
que no mundo eles comentam assim: eu crio meu filho para o mundo. Quando não, a gente ouve mãe dizendo assim: os meus filhos, eles são criados para mim. Eu entendo diferente. Os meus filhos de sangue, eu estou criando para Jesus. Eu tenho a responsabilidade de cuidar deles para Jesus. E por isso eu tenho que cuidar ajudando eles no caminho de Jesus. Eles não são minha propriedade. Eu apenas cuido deles. Eles são propriedade de Jesus. E eu não crio eles para o mundo, e eu não crio eles para mim. Eu crio eles somente para me ajudar. Mas eles são de Jesus. E eu estou cuidando deles para Jesus. E assim são nossos membros, os nossos discípulos. Amém, queridos? E as pessoas que nós estamos liderando. Toda e qualquer pessoa que tem sentimentos, algumas mais emotivas, outras mais introspectivas, dependendo de cada personalidade, devemos ensiná-las como ter prazer em servir a obra. Lembrando que um líder animado contagia os seus liderados. E isso é verdade. Se você é um líder animado, meu irmão, você vai contagiar a pessoa. Entendeu? Porque que muitas vezes muitos acabam saindo para ir para outro. Porque lá eles encontraram mais alegria, foram mais contagiados. E aí, meu irmão? Então a gente tem que contagiar as pessoas com a nossa alegria em Cristo Jesus. Para liderar é preciso sorrir, queridos. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios capítulo 15, versículo 13. O sorriso é capaz de dar beleza a um rosto e é ideal para trazer contentamento aos que servem na obra de Deus e ânimo para os que ainda não conhecem a Jesus. A alegria é um legado. A igreja local, que é conhecida por acolher vidas com amor e alegria, deve ter essa atitude perpetuada por seus membros de geração em geração. Amém, queridos? A alegria o símbolo dela é o sorriso. Quando a pessoa sorri, é símbolo de que ela está feliz. Mas entenda, nem toda vez quando a pessoa está sorrindo, ela é feliz. Você sabia disso? Você sabia disso, irmãos? Que nem toda vez quando ela está sorrindo, ela está feliz? Às vezes ela está sorrindo porque ela é obrigada a sorrir. Mas dentro dela, ela não é feliz. Então, por isso que nós, cristãos, é diferente. Nós temos que ser alegre e demonstrar com um sorriso a nossa alegria de dentro para fora. E quando isso acontece, a pessoa, ela é contagiada. Quando é uma alegria somente da boca para fora, não contagia. A pessoa, ela muitas vezes ela olha e ela diz: rapaz, eu vi o fulano ali, parecia que ele estava alegre, né? Ele sorriu tanto, ele estava tão feliz, mas algo tem diferente nele. Alguma coisa está errada com ele. Ele está sorrindo, mas alguma coisa está errada. Mas é o símbolo da alegria. É o símbolo. Você já prestou atenção? Quando é tempo de política, como os políticos eles sorriem mais? Quem já prestou atenção aqui? Né? É cada um, meu irmão. Aí quando era tempo de cartaz, você lembra? Aí tinha lá o cartazão, né? Aí o cabra está lá, sorrindo, que é uma beleza. Aí a pergunta é, né? Se ele realmente está feliz. Mas nós devemos sim sorrir e temos que demonstrar esse sorriso com alegria de todo o coração mesmo. O rei Davi, como líder da nação de Israel, ficou conhecido por todos por celebrar as vitórias do povo de Deus. Ele dançou e cantou louvores ao Senhor ao trazer a arca do Senhor de volta ao território dos hebreus. Amém? Então, essa é a maneira de Davi celebrar o Senhor. E isso trazia, fazia uma diferença muito grande na vida das pessoas ali. Muito grande mesmo.
E você sabia que muitas vezes isso causa também, às vezes, algumas dores de cotovelo em algumas pessoas. Sabia disso? Meu irmão. E isso é algo que a gente não tem que se incomodar. A gente precisa ser feliz, sim, porque nós temos Jesus no nosso coração. E a nossa responsabilidade é contagiar o povo, as pessoas. E não importa se vai ter alguém que não vai gostar, mas nós temos que contagiar as pessoas. Eu me considero uma pessoa bem extrovertida, eu gosto de conversar com as pessoas, eu me dou com todo mundo. Mas eu já tive em ambientes que eu não consegui me dar com todo mundo. Alguns eu consegui, porque eu sou daquela pessoa assim. Quando eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, eu procuro logo fazer uma amizade. Eu chego logo e abro logo a conversa. Não fico esperando alguém puxar a conversa, não. Eu chego e converso logo. E outra coisa, porque quando eu chego num ambiente, eu não entro logo de primeira. Eu olho, observo tudinho. Depois que eu observo, aí eu abordo a pessoa. Entendeu? Então, queridos, nós precisamos entender que, claro, sim, a nossa alegria não é todo mundo que vai gostar. Ah, mas esse daí está demais feliz já. Alguma coisa, né? A pessoa não tem que ser tanto assim também. Não, querido, nós temos que ser sim. Nós temos que contagiar as outras pessoas em nome de Jesus. E isso é muito importante para nossas vidas, né? Para a vida das pessoas que estão lá junto conosco, né? Elas vão ser contagiadas, elas vão ser curadas, elas vão ser saradas, elas vão entender como é importante nós sermos felizes sim, como é importante, né, nós estarmos ali servindo o Senhor. E às vezes tem pessoas que até conhecem a nossa própria vida particular. E às vezes quando ela vê a gente aqui na igreja, né, cantando com alegria, pulando, e ela olha, ela diz, poxa, mas o irmão está muito feliz. Apesar de tudo que ele está passando, mas ele está feliz. É isso, meu irmão. Às vezes tem pessoas que sabem a nossa vida, mas nós temos que passar para ela que nós somos uma pessoa alegre, feliz mesmo, que o nosso coração está ardendo em alegria do Senhor. E muitas vão até chegar com a gente e dizer, poxa, irmãos, eu lhe vi lá na igreja, eu estava tão alegre, né? E com tudo que o Senhor está passando, aí você vai explicar, não, mas isso não importa, o importante é que eu tenho Jesus e você também tem que querer. Aí isso já se transforma numa evangelização, sabe? O cara ainda não tem Jesus, aí você diz, olha, eu tenho Jesus, por isso eu sou alegre, mesmo estando passando por toda essa tribulação. Então você também tem que querer Jesus na sua vida, porque mesmo você passando por tanta dificuldade, você vai ser feliz. Amém, queridos? É isso. E isso, meu irmão, contagia as pessoas, porque o mundo aí fora está precisando disso. A gente vê pessoas tristes, desanimadas, pessoas mesmo, né, deprimidas, sabe, que não sabem o que fazer. E a gente precisa levar alegria para essas pessoas, para elas serem contagiadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus.